a gente tem o seguinte problema. De acordo com esse instituto, tá, o IRS, as chances de uma declaração ser auditada nos Estados Unidos são de aproximadamente 30 em 1000, se a renda é inferior a 100 mil dólares. Qual é a probabilidade que o contribuinte com renda menor que 10 mil seja auditado pelo IRS? Depois a gente tem o seguinte: se 5 contribuintes com rendas abaixo de 100 mil são aleatoriamente selecionados, qual é a probabilidade de que exatamente um seja auditado? E de que mais de 2 sejam auditados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é, quando a gente pensa em probabilidade, inicialmente, tá, a ideia mais geral de probabilidade, a gente pensa nessa chance, tá? Onde a gente faz uma relação entre o que eu considero como sendo o meu todo, o meu espaço amostral, e o que eu considero como sendo favorável. A gente faz essa relação entre o que é favorável e o que é o todo, tá? Então, a gente pode pensar inicialmente sobre esse ponto de vista. Aqui a gente tem a informação de que, num universo de 1000 pessoas, 30 tem chance de ser auditado, tá? Então, isso já traz um alerta para a gente sobre a probabilidade que a gente vai precisar calcular nos itens seguintes, tá? Então, para o primeiro item, ele pede para a gente calcular a probabilidade de que o contribuinte com essa característica de ter renda menor do que 100 mil, ele seja auditado por esse instituto, tá? Então, se eu tenho que as chances são de 30 em 1000, como é que eu vou calcular a probabilidade? Vou fazer essa relação aqui para o item A. Para o item A, a probabilidade de ser auditado vai ser essa relação de 30 sobre 1000. Então, vai ser 3 sobre 100 ou 0,03. Observe também que essa probabilidade, a gente vai segurar, tá, para o item seguinte, porque para o item seguinte a gente vai pensar que tipo de distribuição a gente tem aí por trás, tá? Então, nesse primeiro momento, quando a gente encontra essa probabilidade, é importante a gente associar a distribuição que a gente vai modelar o problema. Então, veja o seguinte, ele diz o seguinte: 5 contribuintes que têm essa característica, que têm renda menor do que 100 mil, eles vão ser selecionados e a gente quer encontrar a probabilidade de que exatamente um seja auditado. Vamos pensar primeiro nessa pergunta. Então, vejam só, eu estou pensando em contribuintes e para esses contribuintes, a característica que eu estou observando é o fato dele ser auditado ou não ser auditado. Então, quando a gente pensa somente em duas características, ou acontece a característica ou não acontece, a gente pode pensar em mapear, em modelar isso aí, através de uma distribuição de probabilidade binomial. Como é que funciona a binomial? Na binomial, a gente tem uma característica que a gente chama de sucesso, e o que não acontece nesse sucesso seria o meu fracasso. Então, quando a gente pensa na binomial, a gente quer calcular a chance de, dentre uma amostra que eu tenho, encontrar exatamente X sucessos. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensa numa amostra de tamanho 10, e se eu quero calcular a probabilidade de exatamente 3 terem uma certa característica, tá? Então, dos 10, eu quero ter 3 sucessos. Então, a gente precisa identificar se, de fato, a gente consegue modelar através da binomial. E se a gente consegue modelar através da binomial, a gente precisa identificar quem é o tamanho da amostra, quem é a probabilidade associada ao sucesso e qual é a quantidade de sucessos que a gente tem dentre o tamanho da amostra, tá? Então, para uma distribuição binomial, a função de densidade de probabilidade P de x, ela é n, combinação de nx a x, perdão, aqui não é Pzinho, não, aqui é F, tá? Fzinho de x. A função de densidade a gente representa através do Fzinho. A distribuição binomial
Fzinho de x vai ser combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Onde esse pzinho é a probabilidade associada ao sucesso. Um menos p é a probabilidade de fracasso. Que é n? N seria o tamanho da amostra. E o xzinho vai representar a quantidade de sucesso que eu quero observar. Então, vejam, o que eu considero nesse problema como sendo, posso considerar nesse problema como sendo o sucesso, tá? É o fato do contribuinte ser auditado. Então, se ele é auditado, eu vou considerar isso como sendo o meu evento sucesso. Tá? E aí, o meu pezinho que eu vou precisar, tá, para calcular aqui, vai ser esse que eu encontrei no item A, tá? Então, o pezinho vai ser 0,03. 1 menos P, 1 menos 0,03. Vai ser o 0,97. Que é esse N? Tá? Se a gente voltar aqui, ó, eu tenho de 5 contribuintes. Eu vou querer, depois que seleciono aleatoriamente, a probabilidade de se ter exatamente 1 sendo auditado, tá? Então, o meu Nzinho aqui vai ser 5 e eu quero que tenha um sucesso. Então, meu X é 1. Tá? Então, a probabilidade de que 1 isso é equivalente ao valor do f de 1. Aí vou calcular quem é o f de 1. F de 1 vai ser combinação de nx a x, então, combinação de 5, 1 a 1, vezes o pzinho, que é 0,03, elevado a 1, vezes 0,97 elevado a 5 menos 1, 4. Como é que eu faço para calcular essa parcela aqui? Então, vamos fazer aqui separado também. Quem é combinação de nx a x? Vou fazer na outra página mesmo, para não ficar muito sobrecarregado aqui. Aqui mesmo, né? Já que a gente vai... Como é que calculo a combinação de nx a x? Isso aqui vai ser n fatorial sobre x fatorial, n menos x fatorial. Para calcular essa primeira parcela, eu preciso desenvolver usando isso aqui. Então, aqui, combinação de 5, 1 a 1. Essa parcela eu vou precisar calcular. Então, isso aqui vai ser 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Então, aqui é 5 fatorial, 1 fatorial, vezes 4 fatorial. Como é que calculo o fatorial, tá? Vou fazer aqui do lado. N fatorial é o produto começando em N e reduzindo até 1, tá? Então, faço o produto dos termos começando em N e indo até 1. Então, N fatorial, eu faço esse produtinho. Então, quem é 5 fatorial? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 e assim por diante, tá? Então, 5 fatorial seria isso aqui, tá? Por definição, se eu tiver necessidade de calcular quanto é 0 fatorial, isso aqui é igual a 1. Tá? Definição. Então, aqui eu vou ficar. Eu também posso fazer uso de algumas propriedades envolvendo o fatorial, tá? Quem é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Posso parar aqui, tá? Porque 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso escrever no meu numerador dessa forma. E meu denominador vai ficar 1 fatorial, que é 1, vezes o 4 fatorial. Vou simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Então, isso aqui é igual a 5. Então, minha primeira parcela é 5. Tá? Então, para calcular o f de 1, 5 combinação 1 a 1 vai ser 5 vezes 0,03 vezes o 0,97
elevado à quarta, tá? E aí, esse valor de f de 1 é que vai dar a probabilidade de ter exatamente uma pessoa sendo auditada. Esse valor dá aproximadamente 0,328. Quando a gente observa a segunda parte da pergunta, eu quero agora a probabilidade de que mais do que dois sejam auditados. Então, quero mais do que 2, tá? Quero acima de 2. Quando eu estou pensando nessa parcela, como é que eu vou encontrar isso aí, tá? Então, quero a possibilidade que 2 pessoas sejam auditadas, 3 pessoas. Na verdade, aqui ele está colocando mais do que 2, né? Então, a gente vai pagar acima de 2. Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso pensar em calcular todas as possibilidades de ter mais do que 2 pessoas sendo auditadas para frente, ou lembrar de propriedades envolvendo um evento que a gente quer encontrar e o evento complementar, tá? Então, vamos começar a nomear isso aqui. Deixa eu colocar mais uma página. Então, para o item B, eu quero a probabilidade mais do que 2. Então, a probabilidade mais do que 2 seria a probabilidade de 3 pessoas serem auditadas, a probabilidade de 4 pessoas serem auditadas, e a probabilidade de que 5 pessoas serem auditadas. Aqui a gente vai chamar a atenção de uma propriedade importante envolvendo a função de probabilidade. Quando a gente pensa na função de probabilidade, uma característica importante é que o f de xi é sempre maior ou igual a zero, isso define uma função de probabilidade, e o somatório de f de xi tem que ser igual a 1. O somatório de todos os valores possíveis de f de xi tem que ser igual a 1. Então, vejam, eu tenho uma amostra tamanho 5, então o máximo valor que eu vou encontrar para o xi é considerando 5, tá? Então, eu poderia, usando essa condição aqui, observar que o f de 0 mais o f de 1 mais o f de 2 mais o f de 3 mais o f de 4 mais o f de 5, isso tudo aqui tem que dar 1. Eu quero que a probabilidade de mais do que 2. Então, quero essa parte aqui, né? Isso aqui seria a probabilidade de x ser maior do que 2. Então, para encontrar essa probabilidade, eu tenho 2 possibilidades, tá? Calcular quem é f de 3, f de 4 e f de 5, usando a expressão da distribuição de probabilidade. Ou eu posso observar que isso aqui, na verdade, é 1 menos essa parcela aqui inicial. Então, posso escrever aqui, ó, outra possibilidade. Vou escrever na outra página. Probabilidade de x ser maior do que 2 seria o f de 3 mais f de 4 mais f de 5, ou probabilidade de x ser maior do que 2 seria 1 menos essa galera aqui. 1 menos o f de 0, mais o f de 1, mais o f de 2. E aí, vejam, qual é a vantagem de fazer por um ou pelo outro, tá? Depende das informações que você já tem. O que a gente tem no momento? A gente tem um valor do f de 1. Então, se a gente escolher fazer por aqui, eu só vou precisar calcular o f de 0 e o f de 2. Então, preciso calcular mais 2 valores e fazer uma diferença, tá?
Aqui eu precisaria calcular 3 valores distintos ainda, que eu não tenho. Então, aqui parece ser o caminho mais rápido, tá? Então, aqui eu vou precisar calcular. Esse daqui eu já tenho. Vou precisar calcular quem é o f de 0 e calcular quem é o f de 2. Então, aqui para calcular o f de 0, eu vou fazer 5, combinação 0 a 0, 0,03 elevado a 0, 0,97 elevado a 5. E vou precisar calcular o f de 2. O f de 2, 5, combinação 2 a 2, 0,03 elevado a 2 e 0,97 elevado a 3. Diferença. Para fazer essa primeira parcela, 5 fatorial, 0 fatorial, aí lembra que a gente chamou atenção da definição, que vai valer 1, e aqui 5 fatorial. Essa primeira parcela toda vai valer 1. Aqui a gente já pode colocar que 0,03 elevado a 0 é 1, e aqui 0,97 elevado a 5, tá? Então, essa parcela aqui é 1 também. Então, isso aqui é igual a 0,97 a quinta. O valor disso aqui, eu anotei, é aproximadamente 0,8587. Para cá eu já não tenho anotado, vamos fazer junto. Então, aqui vai ser 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, vezes 0,03 ao quadrado, 0,97 ao cubo, tá? Aí aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aqui no denominador, o 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Vou simplificar esse daqui com esse, vai ficar 20 dividido por 2, 10. Então, essa parcela aqui do começo é igual a 10 vezes o 0,03 ao quadrado, vezes 0,97 ao cubo, tá? E aí a gente precisa calcular. 0,0. O 0,97 ao cubo, vezes 0,03 ao quadrado, vezes 10. Isso dá aqui aproximadamente 0,0082. E aí, para calcular, então, quem é P de x maior do que 2, vai ser 1 menos o somatório de f de 0 com f de 1 com f de 2. Então, é 1 menos o f de 0 é 0,8587. O f de 1, que a gente calculou no item anterior, que foi 0,1328. E o f de 2, a gente acabou de calcular, né? 0,082. 0082. Calculando isso aqui, vou colocar os valores. Zero vírgula 8587 mais 0,1328 mais 0,0082. Então, essa parcela aqui, 0,22687. Então, vai dar aproximadamente 0,77313, tá?